temos, até nas falhas de Elias, porque ele também falhou. E o Tiago disse que ele era um sujeito, às vezes, fraqueza como nós. Mas até nas suas falhas nós aprendemos, tiramos lição. Tá? Ela está ali para nós tirarmos lição. Como vai dizer Paulo mais tarde em Romanos 15:4. 15:4 ele vai dizer que tudo quanto antes foi escrito para exemplo nosso, para nós observar e ter aquilo como. Então nós temos a vida, que a vida desse homem, até quando ele se mostrou fraco, ali deu um ensinamento para nós também. Nós podemos tirar dali, tá? Ensinamento para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos prosseguir. A sua fé e seu Deus. O nome do profeta Elias já revela algo de sua identidade, pois significa Jeová é o meu Deus, ou ainda Jeová é Deus. Escute só uma coisa, depois vai fazer a pergunta. Eu ouvi os irmãos insistem em fazer a pergunta, o negócio é bom. Então, aqui vai uma dica para vocês que querem responder a pergunta. Pode ver que vai ter uma pergunta. Qual é a primeira pergunta aí? Qual é o significado do nome de Elias? O nome do profeta Elias já revela algo de sua identidade, pois significa Jeová Javé é o meu Deus, ou ainda Javé é Deus. Então não vai ser difícil responder. Depois está respondido, né? Vocês memorizam bem. Então veja bem, Elias, o nome de Elias, meus amados irmãos, é interessante. Por isso que os nomes da Bíblia têm um significado. Quando Elias ele aparece na história, observe que o próprio nome de Elias já está em conflito com o período que a nação está vivendo. Por quê? Porque quem realmente naquele período estava influenciando as pessoas a seguir os Balaíns, o Abaal, era Acabe e a sua mulher, que estava trazendo aquela sua religião e introduzindo Israel. E conseguiu influenciar Israel. Eu não vou dizer todos, porque há registro no próprio capítulo 18, e quando o Obadias ele se encontra com Elias, ele vai dizer para ele, eu tenho sido zeloso, tenho guardado, 50 e 50 já tenho guardado aqui 100. Aqueles estavam ainda com temor de Deus. No capítulo 18, verso 19, Deus diz para Elias, quando ele começa a se justificar, só eu fiquei, Deus vai dizer para ele, eu tenho 7 mil que eu guardei que os lugares aqui. Então ainda havia um remanescente fiel a Deus. Mas eles tinham influenciado o povo a servir a outros deuses. Quando Elias aparece na história, Elias, o texto explica, Elias, Javé é Deus. O Javé é o meu Deus. Quer dizer, ele já está mostrando que já há um conflito quando as pessoas têm os seus deuses, que deixaram o Deus verdadeiro, ensinado pelos seus pais, e até essa religião falsa, Elias já aparece no cenário, mostrando que ele tem um Deus, e que esse Deus de Elias é o Deus Javé, o Jeová, é o mesmo, tá? Quer dizer, Javé é meu Deus. Quer dizer, então nós temos Elias já conflitando o povo através do seu próprio nome. O nome dele já vai mostrar quem ele é, de onde ele veio e a quem ele teme. Jeová, o Javé, o Yavé é o meu Deus. Amém? Elias era um israelita e como tal professava sua fé no Deus verdadeiro, que através da história havia se revelado ao seu povo. Com o desenrolar dos fatos, vemos o profeta afirmando essa verdade. Por exemplo, quando desafiava os profetas de Baal, Elias orou: o Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, de Jacó, foi mudado, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Isso está na oração que ele faz ali no capítulo 18, no verso número 36. Deus era o Senhor dos
patriarcas da nação de Israel, e Elias era um servo dele. Deus era o Senhor de Abraão, um dos maiores personagens da história bíblica, mas Elias estava consciente de que ele também era o seu Deus. Assim como Elias, o crente deve saber de forma precisa quem é seu Deus, para que, dessa forma, possa ter uma fé viva e não vacilante. Interessante, né? Quer dizer, então Elias ele tem a plena convicção e certeza de quem de fato é Deus. E a razão pela qual ele vai surgir é justamente por ter esse conhecimento e essa comunhão com Deus. Pois ele está aqui a mandado desse Deus. Ele está aqui como um representante legal de Deus, cuja finalidade é trazer de volta esse povo a esse Deus verdadeiro. Mostrando para aquele povo, através do seu nome e da sua mensagem, que não há um outro Deus fora desse Deus verdadeiro. Que não há uma divindade digna de ser adorada, a não ser esse Deus que é o único Deus verdadeiro. Então Elias tem a plena convicção disso, quer que o povo tenha essa convicção, e é para isso que ele é levantado. Foi para isso que ele foi chamado. Foi para trazer de volta o povo através da mensagem e da ação de Deus na vida de Elias. Ele termina aqui mostrando que é interessante que nós, como cristãos, tenhamos a mesma convicção, a certeza de quem é Deus, tá? O que de fato Deus representa para nós, tá? Deus, Ele é o Senhor das nossas vidas. Deus, Ele é capaz de fazer tudo, além do que pedimos e pensamos. Então nós vamos nessa manhã fazer essa reflexão. Deus está triste nessa ocasião. Por quê? Porque Ele é o Deus de Abraão. Quem é Abraão? Não é o pai dessa nação? Quer dizer, Deus se apresenta a ele, mostrando quem Ele é, e isso vai ficar conhecido na Bíblia. Sempre Deus se apresentando como Deus de Isaac, Jacó, e Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Depois vai mudar o Deus de Abraão, Isaac e Israel, que vai mudar o nome do Jacó para Israel. Quer dizer, Deus sempre se mostrou ser o Deus dessa nação, desse povo. Deus escolhe esse povo com a finalidade que eles sejam o representante de Deus, né? Que a nação fosse o representante de Deus e fosse uma bênção para as nações. Essa era a missão. Se você ler no capítulo 12 do Gênesis, verso 1, verso 3, Deus está dizendo que através de Abraão vai fazer uma grande nação e vai abençoar, mediante a sua nação, outras nações. É óbvio que ali a profecia era na existência, ela vem através de Cristo, porque todo mundo, de fato, só será abençoado de uma forma total, dentro do plano e projeto de Deus, através de Cristo. Mas Israel tem uma missão. O povo tem uma missão de ser, enquanto Cristo não viesse, ele ser o meio pelo qual divulgasse Deus e a sua justiça. Nessa ocasião, o povo perdeu esse foco. Tiraram Deus do foco, ou do centro, e colocaram a religião de Baal. Então Deus não está contente. Mas o amor de Deus faz com que Ele levanta o profeta Elias para que esse profeta, através da mensagem de Deus, traga de volta esse povo para Deus. Amém, meus irmãos? Pois bem, então através da obra redentora de Cristo, Deus nos trouxe para Ele, Deus nos salvou, e através das nossas vidas, Deus quer também que o mundo conheça Deus e o projeto da redenção que Deus tem através de Jesus Cristo. Nós temos uma missão também profética nesse aspecto, nós temos uma missão profética também. E levar esse mundo que não crê no mesmo Deus que nós cremos. Nós sabemos que tem muitas pessoas que ainda não crêem no Deus verdadeiro, né? Em Jeová, o verdadeiro, mas nós cremos e aprendemos a crer através da pessoa de Cristo e sobre a ação poderosa do seu Espírito nas nossas vidas. Então também temos uma missão profética. A igreja do Senhor também tem essa missão profética, de transmitir as verdades de Deus, que liberta e transforma a vida de pessoas. Vamos prosseguir, tendo
permite mais parar muito em cada tópico desse e explicar, mas já deu para vocês entenderem. Tá? Ou seja, Elias surge um tempo que ele mesmo vai dizer que o povo está cocheando entre dois pensamentos, mas está mais propenso a servir a Baal. E através da palavra de Deus nós somos ensinados que nós também não devemos, né, cochear entre dois pensamentos, ou seja, ter um coração dividido. Jesus vai ensinar mais tarde, né, que nós não, sobre a adoração a Deus e a Mamon, ou as riquezas. Na verdade, o que ele quer mostrar é que jamais Deus vai aceitar um coração dividido. Ou ele ia colocar totalmente em Deus, ou não agrada a Deus. Ele vai terminar dizendo que não se deve. Você não consegue agradar dois senhores ao mesmo tempo. Ou você escolhe um para adorar e esse vai se agradar, ou dois ao mesmo tempo e um vai ficar triste. Então nós vemos através da palavra de Deus, ele quer toda a adoração. A oração dele ele não divide com ninguém. Isaías 42, verso 8, vai deixar isso bem claro. Que a minha glória não darei a outra. Então ele, de fato, tem que ser adorado. E quando nós desviamos a nossa adoração do Deus verdadeiro, ele fica triste. A Bíblia diz que o Espírito se entristece, porque ele tem ciúmes, né? Tiago capítulo 4, verso 4, 5. Ele vai dizer que o Espírito ele tem ciúmes. Olha como ele cuida da noiva. Está sendo realmente a cada dia preparada para se encontrar com seu esposo, que é Cristo, e de uma forma pura. Tá? Vamos lá. O ministério profético de Elias. Sua vocação e chamada. A vocação e chamada de Elias foram divinas, da mesma forma como foram as vocações e chamadas dos demais profetas canônicos. Esse fato é logo percebido quando vemos o profeta Elias colocar Deus como a fonte por trás de suas anunciações proféticas. Isso está expresso no verso 1 do capítulo 17, está em a lição. Ele vai dizer o seguinte: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Em outras passagens bíblicas, Elias diz que suas ações obedeciam diretamente a uma determinação divina. Aí nós vemos o capítulo 18, o verso 36, onde nós vemos aquela hora. Eu vou ler tudo aqui e já vou explicar. Tá? Somente um profeta chamado diretamente pelo Senhor poderia falar dessa forma. De uma forma geral, todo cristão foi chamado para a salvação, porém alguns foram chamados para tarefas especiais. É a nossa vocação e chamada quem nos habilita para a obra do Senhor. Agora vamos para o começo. Veja que sua vocação é divina. É lógico que quem levanta o profeta é Deus. Que quem chama Elias para essa missão é Deus. E a prova, como ele diz, está aí, pode ficar até na lição mesmo, capítulo 17, verso 1. Então Elias, o presbítero, os moradores de Eliade, disse a Acabe: vive o Senhor. Há uma fraseologia do Velho Testamento, quando se fala dos profetas, assim diz o Senhor. Você vai encontrar isso por várias vezes nos livros proféticos. Tá? Assim diz o Senhor. 2.800 vezes, mais ou menos. Mais ou menos, quer dizer, muitas vezes. Quer dizer, provando que de fato o profeta era levantado por Deus, a mensagem não era dele, ele está como porta-voz de Deus, por isso, assim diz o Senhor.